Ao transtorno autista ou simplesmente autismo, chamamos hoje em dia de transtorno do espectro autista. Esta foi provavelmente a alteração mais controversa que surgiu com o novo Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, mais frequentemente chamado DSM. A última versão, o DSM-5, foi publicada em 2013. A partir desta altura, as perturbações globais do desenvolvimento, onde se incluem, por exemplo, o transtorno autista, o transtorno de Asperger e o transtorno de Rett, foram incluídas num único diagnóstico chamado de transtorno do espectro autista, por se considerar que eles são apenas uma condição, variando unicamente na gravidade dos sintomas. Vamos então explicar algumas características deste transtorno. O transtorno do espectro autista é considerado uma condição grave, no sentido em que prejudica o desenvolvimento da criança e altera a forma como esta experiencia o mundo, resultando em incapacidades e dificuldades que continuam ao longo de toda a vida. Há uma grande variedade de características identificadas e associadas a este transtorno, mas é muito importante referir que nem todos os sinais e sintomas estão presentes em todos os casos, nem se manifestam sempre da mesma maneira, existindo diferentes níveis de gravidade e de prejuízos. As particularidades do espectro autista centram-se principalmente na dificuldade em estabelecer relações sociais e na interação social, a comunicar verbal e não verbalmente e a nível comportamental e do pensamento, como a ausência ou dificuldade no jogo imaginativo. São inúmeras as expressões clínicas que são associadas a este transtorno e estas variam de acordo com o nível de desenvolvimento e com a idade cronológica. Vamos dar alguns exemplos. Têm tendência a isolar-se. Normalmente não imitam o comportamento dos outros nem interagem e apresentam até uma aparente indiferença pelas pessoas e pelo ambiente que as rodeia. É comum a ausência de resposta aos comportamentos afetivos dos outros e às brincadeiras que lhes fazem. Por exemplo, quando alguém lhes sorri, não associam a um estado emocional ou que a pessoa está a ser amável. Podem também, por exemplo, não esticar os braços para que os pais as retirem do berço. Podem apresentar uma relação obsessiva com objetos e não utilizar os brinquedos na sua função própria, ou seja, uma boneca, por exemplo, pode não servir para embalar, mas sim para desmontar. É frequente demonstrarem uma grande sensibilidade aos estímulos. Sons que para nós são normais, para eles podem incomodar. Mostram muita resistência às alterações das rotinas. Gostam, por exemplo, de acordar sempre a uma certa hora, repetir os procedimentos ao longo do dia e organizar os seus brinquedos pela ordem que estipulam. A variedade de interesses tende a ser restrita, mas por outro lado mostram um interesse exagerado pelos temas a que dão importância. Apresentam muitas vezes dificuldades em controlar comportamentos repetidos. Podem, por exemplo, estar constantemente a abanar as mãos, rodar objetos ou a mover a cabeça de um lado para o outro. E também tendem a apresentar problemas a nível da fala. Podem mostrar dificuldade em encontrar as palavras certas para se expressarem ou podem falar corretamente, mas não usar a linguagem para comunicar com os outros. Podem, por exemplo, rotular um objeto, mas não usar a linguagem para uma conversa com alguém nem partilhar ideias ou sentimentos. O espectro autista é sem dúvida um transtorno muito conhecido e também muito estudado. Apesar disso, continua por esclarecer definitivamente a sua etiologia, mas são várias as causas apontadas. É considerado um distúrbio do neurodesenvolvimento, sendo o resultado de disfunções multifatoriais no desenvolvimento do sistema nervoso central, nomeadamente a nível da sua estrutura e funções. São também apontados fatores genéticos, parecendo existir genes com predisposição para o autismo, o que explica o grande número de casos entre irmãos. Alguns fatores pré-natais, como hipertiroidismo e rubéola congénita, e também fatores perinatais, como prematuridade, baixo peso ao nascer e traumatismo de parto. São ainda apontados fatores ambientais, embora sejam mais contestados e pareça não existir evidência empírica que os comprove, como toxinas ambientais, síndrome de sarampo e a vacina da rubéola. É hoje aceito que o surgimento do autismo não está relacionado com o tipo de educação, falta de estimulação para as atividades ou resultado da interação entre pais e filhos. Esta é uma condição que ocorre em todos os estratos sociais, etnias e raças, e tem tendência para ocorrer mais nos rapazes do que nas raparigas, sendo a proporção de 5 rapazes para uma rapariga. Não existe cura para o autismo, portanto as limitações, tal como já referimos, acompanham a pessoa ao longo da vida. Essa é uma das razões principais pelas quais é tão importante um diagnóstico correto, efetuado o mais cedo possível. Conhecendo-se o quadro clínico, é possível encontrar as características e dificuldades de cada caso e ajudar de uma forma mais eficaz no desenvolvimento da criança.
Uma intervenção precoce e uma integração na escola e na comunidade são uma mais-valia importantíssima e que farão a diferença na vida destas crianças, dando-lhes oportunidade de uma melhor qualidade de vida e, em algumas situações, de viver com independência. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe. Ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.